Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 34. Nesse Evangelho de hoje, nós podemos ver os bastidores de um grandioso milagre. O grandioso milagre que Jesus realizara foi a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães. Só que antes desse grande milagre, vejamos a vida comum, o bastidor, da vida de Jesus e os seus apóstolos. Diz assim o Evangelho: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Jesus aqui tinha anteriormente enviado os 12 apóstolos em missão. E eles aqui estavam contando tudo o que eles tinham feito, realizado nesta missão e o que eles tinham ensinado. Ele, Jesus, disse: Vinde vós, sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Então, Jesus com certeza viu a fadiga física e talvez até psicológica dos apóstolos e disse: venham comigo, venham sozinho, vamos descansar um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. Por isso Jesus chama os apóstolos para ficar um pouco a sós, descansar, se alimentar, porque eles voltaram de uma missão, podemos dizer assim, de uma grande missão evangelística, e depois desse retorno começou a chegar tanta gente, chegando e saindo, tanta gente que eles não tinham tempo nem para comer. Então Jesus os convida para um lugar deserto. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir, e sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá a pé, e chegaram antes deles. Assim que ele, Jesus, desembarcou, viu uma grande multidão, e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E aqui nós concluímos o Evangelho de hoje no sentido da leitura, ou seja, os bastidores de um grande milagre. E depois que Jesus ensina a essa grande multidão, no versículo 35, já não faz parte do Evangelho de hoje, mas só para deixar você a par do que aconteceu. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e a hora já muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe eles: Iremos e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer. Ele perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes então que fizessem todos se assentar, acomodando-se em grupos de convivas sobre a grama verde. E sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Tomando os pães, deu-lhes aos discípulos para que lhes distribuíssem, e repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixes. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então, meus irmãos, para que acontecesse esse milagre, sempre tinha algo atrás. E o que tinha atrás era discípulos de Cristo cansados e famintos. Mas veja o que Jesus faz com eles e conosco. Jesus os alimenta,
Jesus melhor os alimenta para que eles também depois alimentem a multidão. Só que eles têm alimento para a multidão, mas não é suficiente o que eles mesmos têm. É necessário que Jesus multiplique. Então que nós possamos aprender isso. O que nós temos a oferecer para a multidão, se for somente da nossa parte, nunca será suficiente. Só Cristo completando, ou melhor, multiplicando os nossos dons e talentos, aí sim nós conseguiremos dar de comer à grande multidão. Mas não por nós mesmos, por Cristo. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.